Deixa eu dizer uma coisa aqui, Cláudia, sobre isso, né? Até uma dica para os pais. Eu tenho um projeto que eu desenvolvo com os pais, inclusive eu estou concorrendo ao Prêmio LED Educação, né, da Globo. Parabéns. Se Deus quiser, eu estou ainda nas fases, né, passando. E uma das coisas que eu coloco lá é sobre isso, sobre os pais darem atribuições ao filho, não no sentido de escravizar a criança, pelo amor de Deus. Mas é que é assim, Cláudia, algumas habilidades, elas não são aprendidas nos livros. Aí a pessoa vai aprender, adulta, vai, com maior dificuldade do que você que já teve a experiência. Porque nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de aprender incrível. Inclusive a neurociência fala do termo da plasticidade do cérebro, que é essa capacidade que a gente tem de se adaptar. Pensava-se que a gente entrava em decatude com a idade. Hoje, se você estimular o cérebro, ele é como um músculo. Você vai para a academia, você tem 60 anos, vai começar a treinar com 60 anos. Tem resultado? Claro que sim. O cérebro também. Cérebro exercita com leitura, viu? Mais do que assistir vídeo, mais do que Muito tudo. mais. Então, assim, essas habilidades como resiliência, capacidade de resolver problemas, tudo que as empresas e que um negócio precisa está nas experiências. Então, se eu pegar o conceito de resiliência que o autor fulano de tal disse, vai ter uma representação cognitiva, porém, no momento que eu tiver uma dificuldade, eu não vou ter a habilidade, entendeu? Que eu não desenvolvi. Então, eu chamo a atenção dos pais sobre isso. Muitas vezes eu vou palestrar, ministrar, às vezes em secretarias de educação ou mesmo em escolas, e algumas coisas os pais falam assim, mas eu não tenho tempo. Aí eu começo a fazer umas questões. Você arruma a gaveta à noite? Arrumo. Já chamou sua filha ou seu filho para arrumar a gaveta com você? Se ele tiver 3 anos, ele vai lhe ajudar. E vai ser a melhor experiência para a criança. Melhor do que ela está na tela. Então começa a surgir, você já mandou o seu filho colocar pelo menos a xícara na pia para que a empregada, sei lá, não faça essa atividade sim a criança? Pediu para ele arrumar a cama? Porque tem gente que é jovem, quer mudar o mundo, né? Aí eu pergunto para ele, você já arrumou sua cama? Coisas assim que são chatas, mas elas vão nos gerando habilidades para a vida. E o ser humano, algumas coisas a gente aprende nos livros, com a Cláudia aqui no Conecta Aí, mas outras só a experiência vai nos trazer essas habilidades. Eu acho que a experiência, assim, a leitura, ela é tem que ser validada essencial. pela prática, né? Exatamente, ela é essencial, mas ela precisa ser validada pela prática. Mas quando a gente fala de experiências, se a gente nascemos, somos um livro em branco. A partir dali, a história começa. Somos escritos pelos pais até uma determinada idade, e a partir de uma determinada idade a gente assume o controle da nossa biografia. Ou não. Fica aí o alerta, né? Exatamente, isso é muito sério. Porque, assim, eu vejo, e eu sou mãe de 2 adultos hoje, né? E até brinco lá em casa, que eu falo assim, gente, tá aí, se eu venci na vida é porque eu consegui educar. E eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Então, acho que, para mim, o meu maior mérito, assim, você é rica, você é milionária, eu sou milionária. Tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos educados. Show. Né? Porque criar todo mundo cria, né? Alimenta, dá comida, cresce, enfim. Mas educar é outra história. E educar é um processo muito doloroso, porque a educação requer firmeza. Isso. A educação requer firmeza. E eu falo que, assim, a educação requer firmeza não é só com o filho. Não, é sempre. É sempre. Ela requer firmeza na amizade. Ela requer firmeza no relacionamento. Ela requer firmeza na liderança, na clientela. Tudo precisa, todo processo, não é? de desenvolvimento requer uma educação Deixa eu dizer uma coisa para eu não esquecer. Guimarães Rosa disse, o animal satisfeito dorme. E aí, falando sobre isso, eu estava vendo que se o nosso líder, o nosso professor, a nossa mãe, não falar uma coisa superior ao que a gente já faz, então não haverá
desenvolvimento. Estudando a palavra epistemologicamente, desenvolvimento. Des é negação, envolvimento. Você tem duas palavras aí. Des. Então, note que a criança, ela, quando corta o cordão umbilical, pronto, perdeu aquela dependência de nutrientes. A primeira respiração, ao invés de viver pelo cordão, vai viver pela respiração. É o primeiro trauma. Aí nunca mais isso para. 6 meses, que é a chamada exogestação, não sei se você sabia, Cláudia, mas a gestação não termina no parto. Por isso que a importância da interação do bebê com a mãe. Por que a licença maternidade no estado tem 6 meses? Porque nesse período, 6, 7 meses, a criança continua no útero da mãe. Mas o que eu estou querendo falar aqui? Sobre o que nos mobiliza a se afastar. Envolvimento, desafastar. Envolvimento. Cada vez que a criança vai se desenvolvendo, ela vai se afastando da mãe. Quando ela anda, ela quer saber da mãe? Ela quer saber de explorar o mundo. Então, por que algumas vezes retrocede, a pessoa quer voltar para o ninho? Porque está havendo um envolvimento errado. A inteligência emocional e assim, a família é sobre hierarquia. A mãe e o pai são os heróis, são os mestres, e o filho é para o mundo mesmo, ele sai de casa. Não tem esse negócio de devolver para os pais, não. Os pais se realizam, como você mesmo falou aí, eu não precisei nem dizer. A sua fala vai validar o que eu vou dizer agora. Você se realiza vendo o resultado. Vou chamar de produto, mas não é. Pode ser. Né? É um produto. Uma frase meio mercantil, né? Porém, mas é isso, é sobre isso. Você vê aquele resultado, poxa, valeu a pena. Se eles não te derem nada, se eles não te derem dinheiro, se eles não trouxeram um carro de presente para você, a dica aí para os seus filhos, né? Não tem problema. Não mas tem se nenhum quiser problema. Trazer, pode trazer. Pode trazer. Todo pai, toda mãe quer isso. É o desenvolvimento. Então, na vida, a pessoa precisa ir. E você falou de pessoas, né? E o nosso envolvimento tem que ser diferente. Se eu quero, por exemplo, fazer dieta e meu grupo de pessoas come pizza todo dia e salgado, eu vou continuar gordo. Agora, se eu tenho 4, 5 amigos bombados, rato de academia, eu começo a me incomodar com minha barriguinha e tal. Eu vou me mobilizar a ser. Então, assim, é super importante. É o meio, relacionamento. Então, a vida é sobre escolher sempre. E escolher pessoas que estão sempre num patamar superior. Está dentro da sua fala. Mas isso é interessante porque, assim, existe também... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas eu quero só complementar isso. As pessoas... acho que o Elton Euler. Eu sigo ele, viu? Muito, eu também acompanho. Ele fala muito a respeito de permissão. Né? Essa é a palavra. E eu vejo isso na minha ambiência, que às vezes as pessoas querem evoluir, elas querem dar um passo, né, na direção do desenvolvimento, mas ela não se permite. Ela começa a justificar... Sabotagem não falta. Sabotagem completa. Ela justifica... O clima, o estado, enfim, a mãe... Enfim, daria para fazer uma lista. E aí, o tempo passa. Hoje, eu até fiz um texto para poder colocar na comunidade daquele livro A Tríade do Tempo. Fala a respeito exatamente disso. A gente posterga decisões. A gente deixa de fazer, a gente espera para amanhã. E aí, não leva em consideração que hoje você podia ter tomado uma decisão que vai impactar para o resto da sua vida. E aí, amanhã chega, você de novo não toma a mesma decisão. E o tempo passou. E a gente começou essa nossa conversa com você falando, existem pessoas que com 70, 80 anos que não sabem quem são elas próprias. Nunca fizeram nem essa pergunta. Nunca se fizeram essa pergunta. Quem sou eu? E isso, gente, isso
é uma lástima. Que tem um outro livro, que é A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido, que fala a respeito dos arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte. E um dos maiores arrependimentos é essa consciência de que não soube viver, de que não aproveitou o tempo. O tempo. E aí, olha, eu tô me sentindo super contemplado com sua fala, viu? Tô gostando demais. Eu acho que o tempo vai ser até pouco. Eu também acho, eu não sei quanto tempo a temos. gente tem, né? Então, e muita gente, Cláudia, está quase perfeita, mas não faz. Esperando o momento de estar perfeito. Ô, meu querido, faça o imperfeito e faça reiteradas vezes e se aperfeiçoe. Eu vim me reconhecer como escritor agora, recentemente. E aí, meus colegas dizem assim, que tanto livro é esse? O pessoal pensa que eu comecei agora, então como saíram 3 assim, parece que... Como uma pílula do conhecimento. Gente, desde criança que eu tenho uns rascunhos, né, lá em casa. Só que assim, eu escrever, eu esperando, eu olhava os textos, não me agradava. E sempre publiquei artigos científicos. O meu primeiro livro, que é Pedagogia para Formadores, eu peguei os meus artigos que eu publicava e botei num livro. Esse livro fez tanto sucesso que o seu lançamento foi no Congresso Nacional de Educação. Eu dei só o passo. Peguei uns artigos que já estavam prontos. E aí veio o segundo, que foi uma disciplina que eu leciono, Sociologia Jurídica, no direito. Os alunos acham chata essa parte de sociologia, porque o pessoal, desculpa aí, viu, gente, do direito acha que não precisa de sociologia. Eu conectei o conteúdo com a realidade, fiz um negócio bem interessante e nasceu Para Onde Vai o Direito? Uma perspectiva sociológica do fenômeno jurídico contemporâneo. Aí montei uma creche, que o meu sonho era ter um negócio na educação. Montei uma creche. Não tinha dinheiro, não tinha espaço. Eu olhei para minha casa assim. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer a creche nessa casa, na minha casa. Só eu e minha esposa. Filho não mora mais em casa. 2 pessoas num duplex. Eu disse, vai ser aqui. E aí eu estudei o desenvolvimento humano e lancei o livro sobre o desenvolvimento humano, que fala exatamente da psicologia infantil, né? Os marcos do desenvolvimento infantil, está lá no livro. Então, nasceram 3 livros, mas já vinha pesquisas anteriores. Eu só dei o passo. E aí hoje meus livros estão na Wiclap, no Amazon, mas você pode comprar direto no meu Instagram, que vai autografado, né? Facilita. Facilita. Mas então, sobre isso. A gente precisa ter coragem, né? Eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, por esse tipo de leitura, até porque eu preciso dela para poder conduzir o meu trabalho, porque é um trabalho muito sensível. Então, quanto mais eu conheço a natureza humana, melhor para o meu trabalho. Para o seu trabalho, para o seu autoconhecimento. Para o meu autoconhecimento, porque assim, essa questão de autossabotagem, da gente se achar, da gente não se achar bom o suficiente, né? Comparação, todo mundo passa por isso. Tudo isso, gente, é a falta de inteligência emocional. Exatamente, e a gente passa por isso. Passa. Por imaturidade, enfim, às vezes a gente está até bem, de repente acontece alguma coisa, um trauma, e aí naquele momento ali é o seu momento de virada de chave, nunca é tarde. Né? O difícil é quando realmente chega o fim e você não conseguiu despertar. Teve uma situação minha, bem particular, sobre essa questão de trauma, né? Eu tive uma liderança sobre mim. Não tem o chão? Pois ela me enterrou, porque o chão era muito... Tamo junto, Ivo. Né? O chão era luxo, então ela pegou, me enterrou. Aí nunca teve um líder esse fofo? Esse dia, eu peguei o carro assim, as lágrimas, né? Chorando e tal. O coitadinho. De repente eu pensei, poxa, mas eu posso fazer outras conexões. Aí eu lembrei de uma pessoa e fiz uma ligação. Dessa ligação, eu fui convidado para uma palestra, né? Para muitos educadores, e lá tinha secretários de educação. Dessa palestra,
Eu já visitei o Maranhão, o Piauí, várias cidades do Ceará, a Paraíba, praticamente o Nordeste inteiro, por causa de uma dor. Porque se eu não tivesse... Aí é que eu falo para vocês, de forma prática, o que é inteligência emocional. O que eu faço com a dor, com o luto? Ressignifica. Ressignifica, mobiliza-se, aproveita aquela experiência que vai extrair dela aprendizados, com certeza, e você vai sair mais resiliente. E você que é mãe, Cláudia, mais uma dica aqui para os pais, né? Se você quiser filhos, eu vou usar aqui entre aspas, desculpa a palavra, imbecis, dê tudo para eles. Permita tudo, dê sempre sim. Você vai ter filhos imbecis que não vão ter capacidade de tomar nenhuma decisão, nem de se casar, e muito menos de trabalhar. Então, assim, como que um pai de classe média, que tem boas condições, pode criar situações de privação? Ora, você pode dar um não, não é tempo disso, não, tá no controle, não, nós vamos jantar. Não, pai, eu quero ir para tal lugar. Não, a gente vai para esse, porque pai e a mãe é quem tem que decidir. Hierarquia. Hierarquia. Isso dói para a criança. Existem 3 tipos de estresse, Cláudia. Você me permite? Claro. O primeiro estresse que a criança deve sofrer é o estresse positivo. Então, o que é o estresse positivo? É a criança que não quer tomar banho. Você banha ela chorando. Parou de chorar. Ela não quer vestir tal roupa. Você veste. Ela não quer cortar o cabelo. Você corta. Não quer cortar as unhas. Faz aquele show. Mas isso é super importante. Quando eu vejo um pai dizer assim, eu não gosto de ver meu filho chorar, pois você não tem filho. Viu? Porque o choro, você não gosta de oratória? Sim. De retórica e tudo mais? Pois o choro é a criança se comunicando da forma mais Agora, eficaz. Sim. Existem algumas ressalvas, né? Eu vejo que a gente... Eu tô no estresse positivo. Exato. Deixa eu falar dos outros então dois. Vá. Guarda aí. O estresse positivo. Todo o estresse positivo ele tem que ter atendimento. Então, o pai, o cuidador, a professora, enfim, que tiver com a criança tem que atender. Para gerar nessa criança inteligência emocional. Porque ela teve a experiência negativa, porém ela foi apoiada e ela vai dizendo, poxa, isso aqui é suportável, né? Isso aqui, então vai gerando a resiliência que lá na empresa, lá no futuro ela vai ter. Vai saber receber Isso. o não. Aí tem o estresse moderado. Esse é um pouco mais complicado, é quando a criança sofre um corte, uma queda mais significativa, uma coisa mais abrupta, entendeu? Às vezes até o primeiro dia de aula é um estresse muito grande, porque ela tinha um ciclo familiar, agora ela tem um ciclo de estranhos. É estressante para a criança. Chora, mas de repente ela está super feliz. Eu tenho uma creche, Cláudia, eu vejo algumas mães frustradas, assim, que a criança não quer ir no final da tarde. Ela fica frustrada, porque no primeiro dia chorando, né? Uhum. Mas por quê? Porque ela foi atendida no estresse dela. E por último, é o tóxico. Esse pessoal... não deve acontecer. Qual é o estresse tóxico? Primeiro é dar uma tela para uma criança. A sociedade brasileira, da Argentina, dos Estados Unidos, recomenda até 2 anos, zero tela, porque a tela é o abandono do século XXI. A criança está abandonada porque ela deveria estar sendo estimulada. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, eu estou olhando teu olho, está olhando o meu. Isso tem que ser feito com a criança, para gerar inteligência emocional no futuro. Ela é abandonada. Eu tinha uma crença também, até quando eu estudei, eu tinha uma crença. Tem que deixar chorar para aprender. A criança tem que... tem mãe que diz assim, não, mas não pode ficar no braço, porque senão vai acostumar. Se a criança quiser braço, você tem que dar braço. Se a criança quiser colo, você tem que dar colo. Senão vira estresse tóxico. É o acolhimento. Eu faço, inclusive, Cláudio, uma transição. Porque eu cuido de criança, viu? Para eu poder validar minhas teorias. Por exemplo, bebês de... Eu pego lá bebês de 6 meses. Tá chorando. Aí eu tô no colchão com ele, que lá tem uns colchões no chão, em cima do tal. Aí a gente vai fazendo a transição, bota ele no travesseiro e fica ali, ó, brincando. De repente, a criança tá explorando. Tem que, entendeu? Então, se você abruptamente fica porque tem que ficar, não vai rolar, entendeu? É bem isso. Eu vejo que, assim, é uma... como é que eu posso falar? O comportamento, né, dos pais hoje é um comportamento de culpa.
Sim. A sociedade mudou. Então, obrigou as mulheres a irem para o mercado de trabalho para dar conta de ajudar o marido a manter A casa. Senão não funciona Então, não, hein? quem sobra nessa história? As crianças. As crianças sobram nessa história. Né? Aí, a culpa é de quem? Não existe culpado. Existe gestão. Existe gestão e existe escolha. Né? Preciso descer o meu padrão de vida por 3, 4 anos para poder administrar esse lado aqui, porque esse aqui é o meu ativo mais importante. Sim. Eu fiz isso há 30 anos atrás. E a ciência Eu fala, fiz Cláudia, algumas que o escolhas. interessante são nos 1000 dias, ou seja, os primeiros 2 anos. Se a mãe Exato. pudesse ficar em casa, seria show. Mas se ela não puder, que pelo menos fique 6 meses com o bebê. Eu, quando voltei a trabalhar, minha mãe Aí falava vai lá assim... para educar em minha creche. Aí a mamãe falava assim, eu fiquei muito culpada e, nossa, mas eu vou ter que deixar os meninos e tudo. E a mamãe fala, minha filha, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E aí eu absorvi isso e deu certo. Mas, com a Carolina, eu fiquei esse período de 2 anos, aí voltei a trabalhar e depois parei. Aí logo depois, aí, quando a Carolina estava com 5 anos, eu engravidei do Augusto. E eu só voltei a trabalhar quando o Augusto tinha 4 anos. Então, eu consegui. Mas eu vejo que não é todo mundo que consegue. Então, assim, não existe um culpado, sabe? Eu acho que transferir também essa culpa para os pais é muito complicado, porque não existe um culpado, existe uma circunstância e uma tomada de decisão. Isso. Né? Mas e a escolha, porque é vem o escolha, mas resultado. assim, existe estratégias, como você mesmo falou. Existe mulheres que estão em casa, mas existe o estresse tóxico, porque ela está no celular e o filho está no outro. Aí, não funciona. Aí, não. Então assim, Aí não tem você defesa. não tem defesa. Você tem que gerir, como você falou, o tempo de qualidade. Você chegou do trabalho, você tem um bebê ali, sei lá, de 7, 8 meses. Vai brincar com o bebê. A casa que se dane lá, entendeu? Tem que fazer escolhas nesses primeiros anos, entendeu? E é isso. Ivo, eu quero te fazer aqui uma pergunta, que eu acho que o nosso tempo está Eu acho que tá quase acabando, né? Mas, tá. enfim, eu queria que você colocasse para a audiência se existem passos práticos para que a gente identifique as nossas fraquezas quando a gente fala de inteligência emocional. Existe sim. E eu apontaria não só para identificar as fraquezas, mas também para romper isso. No meu livro, eu vou tratar da tríade da inteligência emocional. Eu uso até uma metáfora, né? A questão da profundidade, certo? Porque são 3 dimensões: profundidade, largura, altura. Na profundidade, você precisa descobrir a velha pergunta: quem é você? Essa pergunta tem que ser feita, Cláudia, embora a pessoa tenha pouco conhecimento, não tenha tanto acesso aos livros, mas, gente, se você está tendo acesso a esse conteúdo, faça essa pergunta. Vá no banheiro, olhe no espelho e diga assim: quem sou eu? Só essa pergunta vai gerar insights e que a pessoa vai se mobilizar nesse sentido. Então, esse seria um dos movimentos, o autoconhecimento. O que você sente? Por que você sente? Quando você sente o que você faz, todo esse movimento é de autoconhecimento, né? Que seria o lado profundidade. O lado altura, eu tenho que fazer uma outra pergunta, além daquela de quem sou eu. Sim, eu sou fulano, mas eu vim para quê? Qual é o meu propósito? Parece clichê, né? Sim, queridos, mas você precisa descobrir qual é o seu propósito. E eu tenho uma dica. Porque às vezes a gente vê livros, vídeos, as pessoas falando sobre propósito e confundindo propósito com profissão e tal, né? Mas o que é o propósito? O propósito é sempre maior, é sempre transcendental. E você olhe para os seus talentos. Todo mundo tem alguns, né? Não tem aquela pessoa que você mal chega no ambiente, ela já vai te dar uma cadeira, ela começa a te servir um café. São pessoas que têm acolhimento. Então, pega esses talentos e amplie. Vou usar Jesus de novo aqui. Jesus falou de 1 que enterrou, de 2 que multiplicou. Quem é você? É o que enterra os seus talentos? Ontem mesmo eu falei para uma pessoa, né, que a gente está montando um evento. Ela disse: professor,
Aí eu tô olhando aqui o cenário e não olhe não. Não olhe não, porque assim, nossos talentos têm que estar num espaço para criar ressonância. Então só vai criar ressonância se a gente se mobilizar, tirar, desculpa a expressão, a bunda da cadeira e fazer. Sem espaço, sem apoio, mas nós vamos fazer. Porque a gente já tem a ideia. Já é o suficiente. E por último, é a questão do que eu chamo de largura. Largura é tudo que está à minha disposição. Tudo isso eu trato no meu livro. O que está à minha disposição? A autorresponsabilidade. Então, eu não vou culpar a Cláudia, não vou culpar a minha mãe pro resto da vida. Eu sou assim porque minha mãe me traumatizou. Porque é o governo Lula. Porque é Bolsonaro. Enfim. Você vai ter... essa lista, como você falou, ela é infinita. Não esgota, entendeu? Então, há um momento em que existem coisas à sua disposição ali. Quantos livros você leu sobre aquilo que você quer se desenvolver? Você fez algum curso? Mas eu não tenho dinheiro. Mas tem uns gratuitos. Tem vídeo do YouTube. Tem vídeo do Ivo Lavô, da Cláudia. Hoje, o que mais tem é conteúdo. Conteúdo. Professor, mas eu não sei identificar o que é relevante. Que é super importante isso, Cláudia. Temos que seguir pessoas como você. As referências. Obrigado. Não dá para consumir também qualquer conteúdo. Não. Aliás, só para fechar aqui a minha fala, o sentido hoje, eu vejo do seu programa, do nosso posicionamento, gostei da sua palavra, né? Seja como comunicador, como educador, hoje, assim, a gente não está trazendo informação. Por exemplo, o que a gente está falando aqui, as pessoas vão encontrar em outros locais. Não é sobre isso, não é sobre informação, porque informação já tem circulando demais. Mas qual é a informação relevante? E nós temos que extrair o sentido da informação e outro movimento que a gente tem que fazer, além de extrair o sentido da informação. Essa informação, ela vai me impactar de que maneira? E outra coisa, as informações que eu consumo vai me mobilizar para que lugar eu vou conseguir me situar, a questão do propósito, né? Então, assim, é bem esse movimento de tríade, sabe? Profundidade, altura, para onde vou, propósito, e tudo que está na minha disposição, que é a autorresponsabilidade, a autogestão emocional e tudo mais. Eu vejo, eu olho para tudo isso que você falou e dentro do meu trabalho, quando eu pressiono os meus clientes, que eu falo que assim, acaba que o método para fazer os retratos é quase uma obrigação de se conhecer. Sim. Então, a gente tem ali algumas perguntas que são bem profundas. E esse saber o meu lugar, saber o lugar que eu ocupo no mundo, o lugar que eu quero ocupar na mente das pessoas, qual é a minha jornada para chegar lá? Qual é a minha jornada? É que faz com que o outro olhe para mim para consumir o meu conteúdo. Sim. Essa história de que todo mundo se conecta a todo mundo, isso é mentira. Nós estamos aqui porque nós somos conectados por conta pelo propósito, pelo conteúdo, pela história de vida, mas por alguma razão. E aí isso desmistifica um pouco essa coisa de eu quero falar para todo mundo. Não, você não vai falar para todo mundo. É nichado. Você tem que falar para as pessoas. Para a sua audiência. Para a sua audiência. Você tem que falar para as pessoas a sua história, a sua verdade, o meu eu. E aí lá ele vai entender se a sua história, se o seu eu faz sentido para ele modelar. Isso. Porque a gente modela. Modela. A gente modela. E ainda bem que a gente modela. A gente só não pode plagiar. Mas modelar, podemos. A gente precisa. Precisa. Isso, a programação neurolinguística adotou isso. E é um recurso super fantástico. Fantástico. E a gente precisa modelar. Até porque fazendo esse exercício de modelação que a gente aprimora o que a gente tem de diferente. Sim. Porque aí a pessoa faz esse processo desta forma. Aí sai o original lá na frente. Sai você. Exatamente. Aí pera lá. Isso aqui faz sentido até a página 3. Mas daqui
em diante a história é minha. Mas a pessoa, ela deu start, né? Ela Exato. lhe serviu de base. De base, ele serviu de inspiração. Inspiração. E é assim, eu vejo muito isso nas fotografias, quando eu peço aos clientes para me mandarem algumas referências de imagens que eles acreditam que sejam imagens que o representem. Só que depois da minha conversa, depois da reunião, depois do briefing enviado, depois de tudo que ele me responde, eu já vi o que eu preciso propor para ele, certo? Eu sei. Só que ele me manda imagens que ele fala assim, nossa, eu gostei dessa foto, dessa foto, dessa foto, dessa foto. E eu olho para aquilo e falo, meu Deus, isso não tem nada a ver com ele. Isso aqui não é Mas ele essa não sabe pessoa. nem o que gosta. Ele não sabe o que Sabe gosta. E aí, quando ele vem para a sessão, quando ele vem fazer os retratos, que eu faço a direção de fotografia, de acordo com o que eu li sobre ele, que é a verdade dele, que eu retrato e mostro para ele, ele se surpreende. Porque ele fala, nossa, mas isso sou eu. Eu me vi aqui. Aí, Cláudia... Aí eu pego a imagem e falo, agora você me mandou isso aqui. Você falou de inteligência emocional. Inteligência emocional. Gente, aí vale a pena você viver de acordo com a sua vontade ou com o que você gosta. Eu falo para os meus clientes, alunos, e por onde eu passo por formações, o seguinte, sim, vontade tá e passa. Passou a vontade, e aí? Né, fica você à deriva. Então, assim, a gente precisa de ter mais assertividade. Nós só teremos se a gente fizer esse movimento de tríade que eu falei. Se conhecer um pouquinho mais. Essa parada, né, por exemplo, se alguém aqui que está nos assistindo, essa parada que você deu para investir em você, para ouvir sobre algo humano, do desenvolvimento humano, é uma mobilização importante. Porque na internet tem muita coisa para... Para a gente não... Para desver. Para desver. E você viu o recente estudo que está chamando... No português é mente podre. Cérebro podre é o cérebro que consome figurinhas de gatinho, velha caindo, aquela coisa bem, sabe, ridícula de rolar o feed mesmo, sem critério, né? Gera uma disfunção cerebral. Nós estamos emburrando. Que é triste. Mas, enfim, eu falo que eu gosto de ver oportunidades, Sim. Entendeu? Se a maioria está por esse caminho, pense o tanto de espaço que tem para quem está no caminho oposto. Olha que não está na manada. Que não está na manada. Ivo, foi um prazer conversar com você, Muito viu? bom. Muito obrigada por ter aceito o convite. Pessoal, mais uma vez, um convidado ilustre aqui no Conecta aí. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Então, assim, pessoal, siga o Ivo Lavor, @ivolavor.oficial. Ivo Lavor também no YouTube, né? Nós temos lá conteúdo. E quem quiser já encomendar o livro, eu já estou vendendo sob encomenda, porque a editora já está fazendo as tiragens, a primeira tiragem que eu vou lançar aqui no Conecta aí, né? Muito em breve. Então, chama lá o Ivo Lavor no direct, ivolavor.oficial. E os meus outros livros, né, que eu mencionei na entrevista, estão na Wiclap e no Amazon. Terminamos o nosso 7º episódio do Conecta aí com a presença do Ivo Lavor. Muito feliz por ter você aqui. E fiquem com a gente, assistam, curtam, compartilhem e até o próximo episódio.